Wolverine, o animal mais feroz do mundo. Se você pensa em animais ferozes, é provável que carnívoros como leões, crocodilos e lobos venham à mente primeiro. Eles são os principais predadores do seu habitat, topo de suas cadeias alimentares. No entanto, a agressão dessas espécies se compara a um animal que é muito menor, mas muito mais feroz. Este é o Natureza Animal. E hoje vamos contar a você a história de Wolverine, o animal mais feroz do mundo. Vamos abordar tudo, desde sua aparência e dieta, até casos em que ele atacou lobos e ursos. Antes de começarmos, considere-se inscrito em nosso canal, ative o sininho de notificação para ser o primeiro a ver os nossos vídeos. O Wolverine pertence à família de Mustelidae, que inclui mamíferos, predadores como lontras, furões e visons. No entanto, o Wolverine é o maior mustelideo terrestre, chegando a pesar até 66 libras, ou 30 kg, 41 polegadas, ou 104 centímetros de comprimento, sem cauda, e até 18 polegadas, ou 45 centímetros de altura ao ombro. Ele também possui uma cauda de 10 polegadas, 25 centímetros, sem a qual sua aparência geral lembra de um pequeno urso. Sua pelagem é grossa e ajuda o Wolverine a se manter aquecido, mesmo em temperaturas mais frias, como tundras, taigas no Alasca, Canadá e norte da Europa. Este animal também tem patas enormes com garras que evoluíram para se movimentar na paisagem nevada. Como ele vive em 2 continentes, existem 2 subespécies, o Wolverine americano e o Wolverine euroasiático. Alguns cientistas argumentam que existem 3 subespécies na Eurásia e 4 na América do Norte, mas pesquisas mais recentes rejeitam essas teorias. As subespécies não diferem muito, embora o Wolverine euroasiático seja um pouco maior, especialmente os indivíduos que vivem na Sibéria. Alguns textos russos listam Wolverines que excedem 70 libras ou 32 kg. Além disso, o Wolverine euroasiático é mais ativo na caça do que o seu homólogo americano. Então, como é que esse animal se alimenta? O Wolverine é um predador oportunista, que significa que atacará a maioria dos animais que encontrar. Portanto, sua dieta consiste em dezenas de espécies diferentes, incluindo esquilos, ratos, lemingues, castores, toupeiras, coelhos e muitos outros. O Wolverine até ocasionalmente ataca outros predadores como coiotes, linces, raposas e filhotes de lobo. Além disso, esta espécie não tem medo de enfrentar animais muito maiores do que ela, incluindo veados, alces e bisões. Quando não há presa por perto, o Wolverine também se alimenta de plantas e frutas. Finalmente, esse mustelídeo também é um animal necrófago, se alimentando de corpos de animais mortos. Ele tem um metabolismo muito alto, o que significa que eles precisam de muitas calorias para sobreviver. Enquanto um lobo pode descansar por alguns dias após uma refeição, o Wolverine começará a caçar horas depois de comer. Vivendo em tundras e taigas escassas significa que a densidade de animais é baixa, fazendo com que o Wolverine percorra longas distâncias em busca de comida, até 64 km por dia. Se a caça foi bem sucedida, é mais comida do que ele pode comer no momento. O Wolverine armazena e volta para comer mais tarde. A comida não estraga, permanece boa para comer por um longo período de tempo. Isso também significa que o Wolverine precisa morder a carne e os ossos congelados, o que é possível graças a uma força de mordida de 50 psi e dentes molares colocando de forma única, virados em ângulos de 90 graus. O Wolverine é diferente de qualquer outro do mustelídeo e é incomparável em força e ferocidade em sua família. Essas características foram descritas pela primeira vez por Ernest Thompson, considerado um dos avós dos escoteiros. Imagina uma doninha, aquele pequeno demônio de destruição, aquele pequeno átomo de coragem insensível, aquele símbolo de matança, insônia e atividade incansável. Imagine esse pequeno demônio furioso. Multiplique esse átomo cerca de 50 vezes e você terá a semelhança de um Wolverine. Então, o Wolverine é tão feroz assim, como dissemos. Ele é conhecido por se alimentar de grandes animais como bisões, que tem em média 350 libras ou 1.500 quilos. Isso é 60 vezes mais pesado que o Wolverine. Embora seja incrivelmente impressionante, o bisão é um herbívoro que não evolui para se proteger de predadores como o Wolverine. Então, o Wolverine é tão feroz assim? Bem, há um caso documentado de um Wolverine tentando roubar a janta de um urso negro no Parque Nacional de Yellowstone. Agora, essa espécie pesa cerca de 10 vezes mais do que o Wolverine e é muito mais imponente do que o bisão temido. Então foi um Wolverine corajoso desafiar um urso. No entanto,
Dessa vez o Wolverine mordeu mais do que podia mastigar e acabou morrendo logo depois. Também existem mitos sobre o Wolverine derrubar com sucesso o lobo adulto, mas essas histórias não são confirmadas. Isso não significa que o Wolverine tenha medo de lobo. Na verdade, é justamente o oposto, já que os cientistas descobriram que o Wolverine prefere áreas habitadas por lobos em relação às áreas onde eles estão ausentes. Portanto, você não deve acreditar em histórias aleatórias na web sobre Wolverine saltando para um bando de lobos e cuidando deles sozinho. O Wolverine ainda merece ser chamado de animal mais feroz e temido do mundo. O que torna essa espécie um pouco menos intimidante é o fato de ser um animal solitário. Comparado aos lobos que vivem em matilhas de 2 a 10 indivíduos, os Wolverines se reúnem durante a época de reprodução, que começa em maio e dura até agosto. Os machos são polígamos, com alguns Wolverines reprodutores se acasalando com várias fêmeas, enquanto outros machos não conseguem continuar sua linhagem e ficam sem parceira. As fêmeas do Wolverine dão à luz durante a primavera, até 3 filhotes chamados de filhotes. Eles são desmamados por alguns meses antes de se separarem de suas mães e iniciarem suas próprias vidas. Os filhotes crescem rapidamente e atingem o seu tamanho completo em cerca de 1 ano, mas a maturidade vem depois. As fêmeas são capazes de se reproduzir aos cerca de 15 meses de idade, enquanto os machos amadurecem mais lentamente e atingem a maturidade aos 2 anos de idade. No entanto, filhotes não sobrevivem à infância, devido à escassez de alimento e à predação de predadores, incluindo outros Wolverines. Isso torna criar filhotes uma decisão muito arriscada, o que é resultado em apenas cerca de metade das fêmeas e 1 em cada 5 machos se reproduzindo por ano. Felizmente, as baixas taxas de reprodução não tornam os Wolverines espécies ameaçadas, e eles são classificados como menor preocupação pela União Internacional de Conservação da Natureza. Uma das razões pelas quais os Wolverines não estão ameaçados é sua enorme distribuição. Como você já sabe, eles são encontrados na América do Norte e na Eurásia, mas eles também têm enormes áreas de vida. O território de um único macho pode ser tão grande quanto 580 milhas quadradas, ou 1.500 km². E os Wolverines euroasiáticos tendem a ter territórios maiores do que os irmãos americanos. Agora é um bom momento para perguntar como eles chegaram a habitar 2 continentes separados por vastos oceanos. A resposta é bastante direta. Resumidamente, os ancestrais dos modernos Wolverines evoluíram na Eurásia, e alguns deles migraram para o Alasca, através da ponte terrestre de Bering, que ligava o extremo oriente da Rússia ao Alasca. Ela se formou durante a última era do gelo, cerca de 125 mil anos atrás, e tinha mais de 1.000 quilômetros de largura. Alguns estudos genéticos argumentam que a subespécie americana do Wolverine povoou o continente a partir de uma única linhagem de ancestrais migrantes. Mas que tipo de animal era esse ancestral? Devido à falta de fósseis, não há um senso científico, mas alguns cientistas acreditam que ele pertence a um gênero extinto chamado Plesiogulo. Ele era composto por mastelídeos carnívoros muito maiores do que os seus descendentes modernos, incluindo o Wolverine. O gênero apareceu pela primeira vez nas Américas e migrou para a Ásia cerca de 7 milhões de anos atrás. Em seguida, ele se espalhou pelo continente, alcançando a Europa e até mesmo a África. Infelizmente, os fósseis não revelam muito mais sobre as espécies ancestrais mais recentes do Wolverine. Tudo que podemos esperar é que eles não fossem mais ferozes do que os Wolverine modernos. Imagine ser um humano primitivo que teve que enfrentar um animal que é basicamente um Wolverine muito maior, procurando por sua próxima refeição. O Wolverine é tão especial que, apesar de não ser o maior ou ter a mordida mais forte, ele ainda evoluiu o temperamento mais feroz no reino animal, e é o mais feroz criatura vagando pela superfície de nossa terra. Isso foi tudo para o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seus pensamentos e sugestões para futuros vídeos na seção de comentários abaixo. Se você gostou de assistir, inscreva-se no nosso canal e confira nossos vídeos anteriores. Até a próxima.